Quantas batalhas para você chegar aqui? Aleluia. Quanta guerra você passou para estar aqui hoje nesse culto? Não, peraí, eu não falei nada pro pastor. Você não precisa falar nada porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Você chegou aqui hoje, eu vou falar que o Espírito Santo me mandou entregar aqui, aleluia. Você chegou aqui hoje com teu coração rasgado, com teu coração despedaçado, mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi, eu tenho algo determinado para a tua vida, para a tua casa. Você não sairá do jeito que você entrou aqui. Eu te trouxe aqui porque algo eu tenho contigo, diz o Senhor. Deus desejou em primeiro lugar em abençoar Abraão e a sua casa. Graças a Deus. E a primeira coisa que Deus faz com Abraão é fazer promessa. E a promessa que Deus faz com Abraão, Aleluia, Jesus. é interessante, irmãos. Por isso que eu digo, eu amo a palavra de Deus, principalmente quando se trata do povo de Israel. Aleluia. Interessante que Deus, ele sempre faz promessa naquilo que é impossível a nós. Glória, Jesus. Bem, é possível eu pegar esse microfone daqui, tirar daqui e levar lá, entregar para a irmã lá na porta. É possível, não é? Possível. Possível, não é? É possível, não é? Aleluia. Tiro ele daqui, peço para o pastor tirar ali da caixa de som, levo lá e entrego. Aleluia. Mas Deus usa aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. O impossível, ele age nas impossibilidades. É quando você diz assim: eu não posso, ele diz: ah, você pode. É quando você diz: eu não sei, aí ele te dá inteligência para você entender, e aí você passa a ficar sabendo. É nas impossibilidades que Deus age. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Eu preciso entrar aqui no que Deus colocou no meu coração para entregar. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que a sua descendência seria inumerosa, seria como o grão da praia, não é? Mas a visão humana tem um problema aqui. A sua mulher era estéril, não podia dar filhos. Ele tinha a idade de 99 anos e logo fazendo 100 anos. Era impossível, era impossível. Mas Deus disse: não, Abraão, eu estou te chamando, eu estou te escolhendo e algo eu tenho contigo. E tu terás uma família. E dentro desta família, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis está escrito: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Aleluia. Bem, na impossibilidade é que Deus quer fazer. Ah, mas o meu filho está drogado, já quantos anos eu pedi oração por ele? É na impossibilidade que Deus vai agir. Aleluia, na hora certa, no momento certo. Não desanima a tua fé. O meu marido está assim, meu marido está assado, não interessa. O interessante é que Deus tem o seu meio de agir, o seu modo de agir. E se há promessa de Deus na tua casa, vai sim cumprir esta promessa. Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar aqui na palavra, não vou falar sobre Abraão, mas eu preciso entrar no que o Espírito Santo de Deus nos colocou, o tema desta campanha. Mas eu estou fazendo uma introdução aqui para os irmãos, para dizer que tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão, tudo se cumpriu. Houve algumas interferências no meio desta caminhada? Houve, sim. Mas não vem o caso. Houve essa interferência, houve os desvios, até pelo próprio Abraão houve os desvios. E o primeiro desvio foi quando Abraão disse assim: sai da tua terra e do meio de teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Abraão fez foi levar o seu pai junto. Já começou por aqui. Mas tirando estes desvios, tirando estas coisas que aconteceram na caminhada, Abraão até pôde desviar-se um pouquinho, mas a promessa de Deus ficou lá, da mesma forma e do mesmo jeito. Eu sempre prego lá na igreja o seguinte, irmãos. Pessoas às vezes dizem assim: puxa vida, aquele irmão era uma bênção, aquele irmão pregava, aquele irmão... Deus usava ele em revelação, Deus usava ele em profecia.
Um homem abençoado, tinha muitos dons, e hoje ele está desviado dos caminhos do Senhor. E alguém que se levanta e diz assim: onde é que está a promessa que Deus fez com ele? A promessa continua no mesmo lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ou pensa que Deus fez promessa quando ele estava desviado? Não, ele estava na casa do Senhor. Quando Deus chamou, ele disse assim: olha, eu tenho algo contigo, eu quero fazer isso através de ti, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ele estava na casa do Senhor. Agora ele saiu da casa do Senhor. Pensa comigo, esse lenço aqui é a promessa de Deus, está aqui no meio. Deus fez a promessa para mim, eu estou no meio. Mas de repente eu saio fora, eu estou fora, mas a promessa continua lá. A promessa continua lá. Eu já conheço gente que morreu, não interessa. E aí a promessa foi de Deus ou não foi? Deus disse que ia fazer, Deus disse que ele ia ser pregador, Deus disse que ele ia ser missionário, Deus disse que ele ia fazer isso, aquilo, aquele outro na obra de Deus, mas o homem se desviou e morreu. O problema é dele, está no inferno. A promessa que Deus fez foi quando ele estava no caminho. No caminho. Se ele se desviou, ele entrou naquela frase que a Bíblia diz: há um livre-arbítrio de escolha para o homem. Se ele escolheu sair do caminho do Senhor, é problema dele. A promessa continua no lugar. Continua no lugar, Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Não acontece, você já presenciou isso? Quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, tiveram grandes promessas de Deus, de repente voltaram para o caminho do Senhor e continuaram sendo bênção nas obras do Senhor e na mão do Senhor. Por quê? Porque a promessa continua no lugar. Nós nos desviamos da promessa, mas a promessa continua no lugar. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui, irmão? Está dizendo que tem promessa aqui nesse lugar. Tem promessa para ti, tem promessa para você. Deus continua sendo um Deus de promessa. Deus continua sendo um Deus que, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu para contigo. Não desanima, não perca o ânimo, não perca a tua fé. Continua esperando em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor, eles alcançarão. Abraão, está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Abraão, consegue contar as estrelas, Abraão? Senhor, eu não consigo contar as estrelas que estão no céu. Pois é, a tua descendência vai ser assim. Vai ser como estas estrelas que tu não pode contar, e como o grão da areia da praia que também não se pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Hoje eu vou para a cidade de Pelotas, eu vejo a descendência de Abraão. Vou para Cambuçu, eu vejo a descendência de Abraão. Piratini, seja em qualquer lugar do nosso Brasil, eu vejo a descendência de Abraão. E a promessa de Deus se cumpriu. Exalte a Deus aqui, eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está no meu coração me impulsionando. Eu estou na mão dele para fazer o que ele desejar aqui nesta noite. Levanta a tua mão para o céu assim, levanta. Levanta a tua mão para o céu e glória a Deus. Glória, glória, glória. Jesus, aleluia. Se cumpriu. Deus, maravilha. Aí eu entro agora em algo muito importante. Não fugindo de Israel. A Bíblia diz que Israel continuava do mesmo jeito. E desde que eles saíram do Egito, e a Bíblia diz que eles entraram para o Egito, e eles não entraram na condição de escravo no Egito simplesmente porque um rei foi lá e dominou eles e levou. Porque no passado, assim, quando o rei entrava, ganhava a batalha, aquela nação era levada, os que não eram mortos a fio de espada eram levados para o cativeiro. Era assim que funcionava. Era saqueada toda a riqueza que existia dentro do palácio. No lugar lá, o rei, se sobrevivesse ali a batalha, a primeira coisa que era colocada na cabeça dele era uma cangalha. Quem morou para fora sabe que a cangalha serve para colocar na cabeça do animal para que ele não atravessasse o alambrado. É assim, aleluia.
assim eles faziam para que o rei fosse humilhado diante de todo o seu povo e diante da nação que agora estava recebendo eles, para que eles fossem escravos. Mas a condição do Egito não foi assim. Eles entraram lá, porque a Bíblia diz que José, quem conhece a história de José sabe muito bem do que eu estou falando. Então a condição era completamente diferente. Eles se tornaram escravos, por quê? Porque Israel cresceu assustadoramente. Houve um crescimento e eles ficaram tão logo com medo, tão logo depois que o outro rei assumiu ali o reino do Egito. A Bíblia diz, a história fala que ali eles ficaram com medo, porque o número dos israelitas haviam crescido. Era a promessa de Deus se cumprindo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus se cumprindo, Deus tinha que cumprir a sua promessa. Aleluia. Então quando eles viram que isso acontecia, eles então disseram, não, nós vamos começar agora a matar as crianças, nós vamos fazer alguma coisa para que pare o crescimento dessa gente, porque daqui a pouco eles vão nos dominar. Por que eles pensavam assim? Porque até Faraó, até aqueles Faraó que cultuavam a outros deuses no Egito, sabia que existia um Deus grande e poderoso, e que aquela nação era a nação eleita do Senhor. Deus de poder, aleluia. Amém? Só que a Bíblia diz que os tempos foram passando, então logo depois que Israel sai do Egito e depois que eles assumem a terra, e a Bíblia diz que ali eles começaram a evoluir, a crescer. E diz a palavra de Deus que eles começaram então, e como eu disse no início aqui, eles começaram a olhar, porque o povo de Israel era sempre assim, eles procuravam sempre olhar as outras nações. Eles tinham tudo, irmãos. Eles tinham um Deus fiel, verdadeiro, poderoso. Eles pediam algo, Deus respondia. Eles precisavam de alguma coisa, Deus ia lá e dava para o seu povo. Mas eles estavam sempre nesses altos e baixos, uma hora servindo a Deus, outra hora servindo a idolatria. E aí Deus então levanta os profetas, porque antes de Deus estabelecer alguma coisa, Deus avisa. Deus avisa. Deus não avisa, Deus não está avisando. Não está avisando que está às portas para buscar a igreja. Quanto tempo você ouve o pregador pregar e dizer, aleluia, Jesus está voltando. Eu era nenê, eu era pequenininho na escola dominical, eu nasci num lar cristão, eu ia para a escola dominical e a minha professora da escola dominical dizia, sabia que esse mesmo Jesus que curava lá no passado, ele vai voltar? Eu era pequenininho, hoje eu estou com 48 anos de idade e eu estou pregando para vocês também a mesma coisa. E Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o aviso está onde? Nos sinais que ele disse que ia acontecer. Sinal na política, sinais nos astros do céu, no firmamento, enfim. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando para nos levar para o céu. Amém, irmãos? Então Deus sempre levantou alguém para advertir o erro, do pecado. E quando o pecado estava demais, Deus sempre dava um jeito de levantar alguém, um profeta, para ir lá no palácio do rei. Sabe como é que era o profeta recebido na época? O profeta era recebido com temor na época. Quando o rei sabia que o profeta enviado por Deus estava se dirigindo até o seu palácio, ele corria e mandava depressa um mensageiro ir lá dizer, é de paz a tua vida, porque havia temor. Glória a Deus. Bem, irmãos, o profeta era temido na época. Hoje não, irmãos. Hoje não há temor mais. Aleluia, hoje não há temor mais a Deus. Mas eu acredito que aqui tem um povo que busca o temor, porque Tiago escreveu e ele disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluias. E a palavra de Deus diz que Deus sempre levantava alguém para ir lá, para advertir do erro, para advertir do pecado, quer eles deixassem de ouvir ou deixassem de ouvir. Profetas foram levantados, foram constituídos por Deus. Amém, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que
Por diversidade de vezes Deus diz, olha, o inimigo vai entrar, vai saquear, vai destruir Jerusalém, vai destruir as casas, aqueles que morrerem a fio de espada, os que restarem vão ser levados para o cativeiro. Aleluia. Amém, irmãos? E acontecia, por quê? Porque o povo não se voltava para Deus. Porque o povo rejeitava ouvir a voz do Senhor. Amém? Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus nesta noite? Glória a Deus. Eu estou aqui para ouvir a voz do meu Deus aqui nesta noite. E Ele continua falando neste lugar ao meu coração. Aleluia! Santo é teu nome. Havia alguns impérios que eram levantados. E diz a Bíblia que um dos impérios que se levantou contra o povo de Deus foi Babilônia. Quem conhece a história de Babilônia sabe muito bem do que nós já vamos começar a falar aqui. Alguns impérios que se levantavam, e Deus permitia que esses impérios se fortalecessem e afligissem o povo. Para aí, pastor, Deus permitindo que o povo fosse afligido? Sim, Deus permitia, porque antes da permissão de Deus que viesse o sofrimento para eles, houve a advertência, houve o aviso: se vocês voltarem-se para mim, se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês guardarem os meus juízos, então eu abençoarei vocês, eu farei com que a terra de vocês seja próspera, e etc. Deus sempre falou e avisou, fazendo promessa para o povo, mas o povo não ouvia, não dava crédito à voz de Deus. E aí Deus se retirava. Aleluia, Jesus. Escute o que eu vou dizer. Se retirar não significa abandonar o seu povo. Deus então, o povo não está querendo andar na minha justiça, guardar a minha lei, guardar os meus juízos. Então Deus fazia assim, ó. Oh, aleluia. Deus é o nosso Pai. Israel é filho. Aleluia. Você tem teu filho, se o teu filho for mal criado, se o teu filho for respondão, se o teu filho for alguém que te desrespeite, o que vai acontecer no teu coração? Você não vai chorar? Você não vai ter tristeza por causa disso? Deus então se retirava, seu coração ficava apertado, triste, porque o seu povo não queria saber de ouvir mais os preceitos. Aleluia! Mas Deus precisava fazer isso. E quando Deus se retirava, o que acontecia? O inimigo ia lá, invadia e matava muito deles e levava eles cativos como escravos. E aí nós estamos falando de Babilônia. Aleluia, Jesus. Foi o momento em que o povo de Israel teve mais tempo exilado em Babilônia. Quem conhece Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego sabe muito bem do que eu estou falando. Foram esses 4 homens que não procuraram se contaminar com as coisas que existiam em Babilônia. E foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha de fogo ardente, e Daniel livre de ser morto pelos leões quando foi jogado na cova, porque é um Deus poderoso e é um Deus que livra aquele que guarda a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ficaram muitos anos exilados em Babilônia, sob o domínio de um império. Pensa bem, longe de Jerusalém. Já começamos a falar por aqui. Longe de Jerusalém, longe da cultura de Jerusalém, longe até hoje, até nos dias de hoje. Quem sabe muito bem dessas agências de viagem que fazem viagens para Israel, sabe que num período do dia, muitas pessoas, principalmente os israelitas, eles têm um horário lá que eles estão orando. Então existem israelitas aqui na cidade de Pelotas, existem israelitas em todos os lugares do nosso Brasil, e nesse mesmo horário, nesta mesma hora, todo aquele que é israelita é nato mesmo, verdadeiro, sem mistura, quando chega o período da tarde, se não me falha a memória, 3 horas da tarde e 18 horas, que são o horário das orações deles. Então, aonde eles estão, eles se viram para a banda de Jerusalém, da sua terra, eles tinham ali uns minutos de oração. Aleluia. Bem, irmãos, agora você imagina eles lá, vivendo uma cultura diferente, sob o domínio, a escravidão de um rei, de um povo completamente diferente, idólatra, aquele povo.
saudade eles tinham de Jerusalém. Eles tinham saudade de Jerusalém. Eles estavam vivendo naquele momento por causa da sua desobediência. Só que tem um detalhe. Eu já vou começar nesta noite a resumir, porque não vai dar tempo de falar tudo. Mas a Bíblia diz que eles ficaram lá, sendo escravos, sendo humilhados naquele lugar. Mas Deus sempre animando, mesmo assim Deus sempre animando eles. Através de quem? Através de Daniel. Animando eles através dos profetas que estavam ali. Quem lembra do capítulo de número 60 do mesmo livro que nós lemos, o livro de Isaías, que é tema de grandes congressos, é tema de muitos eventos nas igrejas, que diz assim, quando Isaías segue profetizando, dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sabe por que Isaías profetizou isso? Sabe por que Isaías falou este texto que, como disse, já foi tema de muitos congressos e muitos eventos nas igrejas? Foi porque Deus estava sempre animando o seu povo, dizendo: ei, não fique triste, não fique preocupado, a situação que vocês estão é essa, mas por causa que por um momento vocês se desviaram da minha presença, mas olha aqui, eu estou falando com vocês, estou dizendo agora através da boca do meu servo, dizendo: levanta-te e resplandece, porque a tua luz já está chegando, ela está vindo aí, a glória de Deus está chegando aí. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Capítulo 42, que nós lemos. Como eu disse, no cabeçalho da minha Bíblia tem um tema e ele fala: o servo do Senhor. De quem é que está falando? Glória a Deus. Será que está falando de Isaías? Não, não está falando de Isaías, porque quem está falando aqui é Isaías. Aleluia. O que o texto está dizendo para nós e quem está sendo falado? Quem está sendo anunciado? Aleluia. Está sendo anunciado o Messias. Aleluia. Não estão sendo ouvidos, eles não estão aqui recebendo esta palavra na situação que eles estavam, dizendo que alguém surgiria ali no meio deles naquele local, mas isso aqui era uma promessa futura, dizendo: ei, está chegando o Messias, está chegando o Salvador, está chegando o meu ungido, está chegando. Glória a Deus. Aleluia. E para aqueles que não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu já tenho um recadinho para você, já no comecinho do texto que nós lemos. Aleluia. Tem muitos que não acreditam no Espírito Santo, sabia disso, irmãos? Mas essa igreja acredita aqui, porque eu estou vendo o Espírito Santo. Aleluia, faz fluir aqui nesta noite, neste lugar, como Jesus disse: do seu ventre vocês fluirão águas vivas. Que é o Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho um recadinho importante para aqueles que não acreditam na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um recadinho aqui para você. O versículo que nós lemos diz aqui: alguém está falando, aqui está o meu ungido. Aleluia. Quem é que falava na boca de Isaías? Só o irmão pastor Biro aqui falou. Eu vou perguntar de novo: quem falava na boca de Isaías? Mais forte. Então Deus está dizendo aqui na boca de Isaías: aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem agrada a minha alma. De quem é que ele estava falando? Deus. Quem é que Deus estava falando? De quem? Jesus. Mais uma vez, de quem estava falando? Jesus. Então, em primeiro lugar, Pai falando. Segundo, falando de quem? Do Messias, de Jesus. E agora, em terceiro lugar, continuando a leitura. No princípio, olha aqui: porém, o meu Espírito. Aleluia. E agora ele está falando de quem? De quem é que ele está falando? Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. A Ele seja dada toda a honra,
coisa é séria. A Bíblia ela nos ensina. As pessoas muitas das vezes procuram sair um pouquinho daquilo que a Bíblia ensina. Nós aqui temos um povo sábio. Bem, por que eu falo isso? Por que eu estou dizendo isso? O pastor está dizendo isso porque ele quer ser convidado mais vezes. Não estou fazendo isso. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu nunca fui assim, nunca sou assim. Procuro ser o que eu sempre sou. Mas eu estou falando isso porque eu vejo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. E aonde existe a presença do Espírito Santo de Deus é outra conversa. Amém? Ele estava falando do surgimento do Messias. Ele estava falando do surgimento de Jesus. Eu preciso abreviar, irmãos. 9 horas e 5 minutos ali. Eu preciso abreviar. Mas a Bíblia está falando do surgimento do Messias, daquele que viria. E a Bíblia diz que ele viria fazer o quê? Abrir os olhos dos cegos. Vamos lá para frente. Eu tinha que falar mais coisas aqui, mas eu não vou passar lá para frente. Aleluia, Jesus. Olha bem o que Deus faz. Eu disse que Deus sempre se utiliza das impossibilidades para fazer o que Ele quer fazer. Jesus olha lá do seu trono para a terra e Ele diz assim: está na hora de eu cumprir a minha promessa que eu fiz através da boca de Isaías. Aleluia. Aí Deus dá uma passada com os olhos sobre as cidades. Glória. Jerusalém, bonita, sólida, uma cidade que tem um poder aquisitivo muito grande. Jerusalém. Aleluia. Mas Deus vai olhando. Ele vai olhando. E aí ele acha uma cidade bem pequenininha chamada Belém da Judéia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando ele acha a cidade de Belém da Judéia, seu coração se alegra. E aí mais uma vez, Deus sempre faz quando Ele deseja alguma coisa. Aleluia. Amém, irmão? Sabe esse dom que você recebeu? Não foi porque, claro que sempre tem a busca, sempre tem o crente jejuando, clamando, pedindo a Deus algo para Deus. Sempre tem a ação nossa primeiro para pedir para Deus. Deus nunca vai dar algo que nós não pedimos. Deus sempre dá aquilo que nós pedimos. Amém, irmãos? Eu não sei se alguém vai concordar comigo, mas eu vou dizer algo aqui que é interessante. Eu aprendi isso ao longo do meu ministério com o Senhor. Às vezes nós dizemos assim, recebemos algo de Deus: Senhor, eu não sou merecedor. Você está errado, porque Deus nunca dá nada para ninguém sem que Ele mereça. Se Deus te deu algo é porque você mereceu. Amém? Se Deus te deu algo é porque você mereceu. Amém? Teve lágrima, teve jejum, teve oração, teve clamor incessante, e aí está a causa do merecimento de você ter recebido. Deus não passa os olhos simplesmente lá pela Maria e diz: hoje eu vou abençoar a Maria. Deus não é assim, pastor Bira. Desculpa estar te chamando de Bira, né? Amém? Deus não simplesmente faz assim uma escolha. Ele olha assim: hoje eu vou abençoar aquela irmã ali. Não. Deus abençoa conforme o meu empenho, minha busca. A Bíblia está recheada, irmãos, de conselhos a nós cristãos, para que nós buscamos ao Senhor de noite e de dia. Nós clamamos ao Senhor de noite e de dia: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Amém? E a Bíblia diz, meus irmãos amados, que Deus escolhe Belém, uma cidade pequena, bem pequenininha, Belém. Aleluia, Jesus. Não havia um local adequado, não havia um grande hotel, não havia um local adequado para que Jesus nascesse. Jesus nasce em um lugar humilde, no meio dos animais. Aleluia. Puxa, o Messias nascendo no meio dos cabritos, das vacas, dos bois. Aleluia, Jesus. Não tenta entender o mistério de Deus, porque tem coisas que não cabe nós a entender. A Bíblia mesmo diz que há coisas que são mistérios diante de Deus, e elas vão ser reveladas só quando nós entrar lá, só quando nós chegar lá.
pastor Sérgio, que muitos anos nós estamos trabalhando na obra de Deus junto, e ele vai confirmar para os irmãos aqui que eu sempre digo isso, irmãos. Tem certas coisas que não vale a pena a gente questionar. E eu sempre digo isso lá na igreja, irmãos. A gente prega sempre que o crente, quando chegar lá, meu irmão, ele vai receber um galardão da parte do Senhor. Nós vamos ser galardoados por Deus quando chegarmos lá naquele lugar. E eu sempre prego assim, irmão, eu não estou preocupado com galardão. Sabe qual é a minha preocupação? Botar o meu corpo dentro do céu. Esse é o meu maior galardão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mas eu quero uma coroa. Ah, eu quero andar na rua de ouro. Ah, mas eu quero isso. Eu não, eu quero só ter o privilégio de passar o portal do céu. Porque no momento que eu passar o portal do céu, eu sei, inferno, estou livre do inferno, estou livre do lago de fogo. Só eu estar aqui no céu, já para mim vai ser uma grande honra, vai ser uma grande glória. Glória a Deus. É isso que eu falo sempre lá na igreja. Aleluia. Deus escolheu um lugar pequenininho, nasceu Jesus, se cumpre a profecia. Amém? E aquele menino, como qualquer outra criança, vai crescendo. Aquele menino, como qualquer outra criança, brinca com outras crianças. E quando você pensa assim, Jesus nasceu, já pensa que olha uma explosão do Messias. Não, ele viveu a sua vida de criança. De Deus. A primeira vez que houve ali que Jesus chamou a atenção foi quando ele tinha 12 anos de idade. E diz a Bíblia que a sua mãe estava numa grande festa, e diz a Bíblia que eles fazendo alguma coisa por lá, não perceberam que Jesus saiu do meio deles, e de repente elas saem para um lado, para o outro, tanto José quanto Maria procurando seu filho, 12 anos de idade. E aí eles disseram assim, vamos no templo. Quando chegaram no templo, qual é a cena que eles viram? Um menino de 12 anos no meio dos doutores da lei. E ele falava com grande sabedoria no meio dos doutores da lei. Foi a primeira vez que apareceu Jesus ali. Amém? Aleluia. O ministério de Jesus precisava fluir.